Pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central mostra que o mercado reduziu mais uma vez as previsões de crescimento da economia brasileira, tanto para 2011 como para 2012. Para saber como ficam os investimentos em ações em 2012, diante desse cenário cada vez mais pessimista, eu converso agora com o economista-chefe da corretora Souza Barros, Clodoir Vieira. Clodoir, tudo bem? Tudo bom. Bom, já tem gente projetando um crescimento de 2,97% da economia esse ano e 3,40% para 2012. O senhor também fica mais pessimista diante desse cenário? Olha, estamos também mais pessimistas, nós estamos trabalhando aí com entre 2,80% e 2,9% o crescimento do PIB para o ano que vem. Vejo assim que não vai ser um ano excelente não, como era a expectativa, principalmente como foi 2011, que a expectativa era muito assim, mais otimista do que esse ano. Bom, a gente via nos relatórios no começo do ano o pessoal projetando a Bolsa mais ou menos com 70 mil pontos, isso não se concretizou. Agora, a pergunta das pessoas, do investidor é como se salvar nesse mar de lama que virou a Bovespa? Existem setores que oferecem boas oportunidades nesse momento? Olha, nós estamos trabalhando com dois números, 65 mil pontos, um mais pessimista e mais otimista aí para 68 mil pontos, que daria por volta de 20% de valorização na Bolsa. Os setores que eu acho que aí deve esse ano, de 2012, ser melhor, é o setor de consumo e o varejo, e o setor de bancos. O setor de consumo, o que acontece? O governo já está incentivando já realmente aí novos investimentos, tirando o IPI. E o setor bancário, o que aconteceu? Ele sofreu muito esse ano, ele caiu muito em função, os bancos hoje estão muito descontados, e os bancos nossos estão em perfeitas condições mesmo assim, foi descontado em relação do que estava acontecendo lá fora, então eu vejo uma oportunidade. E outro setor também que deve o investidor ficar de olho e também é no setor de construção também, mas no momento ainda não é um setor que nós estamos indicando, mas é um setor para acompanhar de perto para o segundo semestre. Bom, existe uma grande expectativa de desenvolvimento do setor de infraestrutura aqui no Brasil por causa da Copa, das Olimpíadas. Investir em ações de concessões, por exemplo, para rodovias, isso também seria interessante nesse momento? Qual a opinião do senhor? Olha, nesse momento esse setor é um setor que ele distribui bons dividendos, então seria o cara mais voltado para esse tipo de investimento. Porque esse setor já está bastante pago hoje, então é um setor que sofreu menos do que os demais. Mas é um setor que não pode, de repente, você deixar fora da carteira. Você tem que ter algum papel desse setor que também é interessante em função do que você colocou, infraestrutura, aí, o que vai acontecer para frente ainda. Bom, esse ano a inflação subiu bastante, a gente não sabe ainda se vai estourar ou não o teto da meta. Existem setores, por exemplo, o setor de elétricas, onde as tarifas são indexadas, os reajustes são indexados à inflação. Ainda continua sendo o setor defensivo? É uma boa aposta para o investidor também, Clodoir? Continua. Esse setor, olha, se você pegar aí nos últimos anos, eles se destacaram como pagamento de dividendos. E quando eu digo distribuição do lucro, dividendos, assim, performando acima da poupança e mais a valorização da ação ainda no mercado. Então você tem alguns papéis que chegaram a distribuir 100% do resultado, isso dando um retorno para o investidor entre 10% até 12%, 13%, que é um excelente negócio, um excelente resultado para o investidor. Bom, lembrando, investidor, que é sempre recomendado aplicar em bolsa a longo prazo, porque a curto prazo a gente sabe que esses papéis ainda podem oscilar muito, Agora, uma outra questão importante, nessa segunda-feira a gente começa a semana com a notícia de que a OPEP reduziu a projeção da demanda para o petróleo para 2012. Como é que isso afeta as ações da Petrobras, que já não estão indo bem? Olha, as ações da Petrobras já vêm sendo afetadas desde 2010, entrou 2011 e continua. E 2012 eu não vejo assim que vai ser um ano, até falando mar de rosas para a Petrobras. Eu vejo assim que o investidor que está, de repente, fica no papel, mas o que vai entrar, eu acho que ainda tem que esperar um pouco, ainda não tem uma sinalização dizendo, olha, é o momento de comprar a Petrobras, ainda não vejo dessa forma. Com relação ao preço, é claro que ela vai ser afetada, ela não é uma grande exportadora, mas ela acaba sendo afetada em função do que os produtos que ela vende também, tem alguns que é indexado em dólar e o preço internacional. Bom, Clodoir Vieira, economista-chefe da corretora Souza Barros, muito obrigada pelas suas dicas de investimento. Obrigado, mais um convite. Até a próxima. Até a próxima.